Como saber se preciso de um psiquiatra ou psicólogo? Experimentar emoções, mesmo as emoções negativas, é uma manifestação normal do comportamento humano. Então, quando acontece uma coisa muito boa, nós ficarmos excitados, eufóricos, felizes. Por outro lado, quando a gente tem alguma perda, alguma questão como um falecimento e entra no luto, também são experiências normais. O ponto de corte é sutil, mas em geral a gente considera que a pessoa precisa de ajuda quando ela começa a ter um sofrimento permanente, um sofrimento contínuo, e quando ela começa a ter prejuízos funcionais. Por exemplo, ela não consegue mais trabalhar como ela trabalhava, ela não consegue mais se relacionar com as pessoas, ela não consegue desempenhar as suas atividades, as suas obrigações, e passa a ter esse sofrimento contínuo, incômodo, com esses prejuízos todos. O psicólogo e o psiquiatra geralmente trabalham de maneira integrada, são complementares. O psiquiatra fez medicina, um médico que fez uma especialização, uma residência médica em psiquiatria. Já o psicólogo faz a faculdade de psicologia e muitos psicólogos fazem um curso de especialização em alguma área determinada da psicologia, em alguma linha de tratamento. A diferença é que o psiquiatra é um médico e ele, além dessa escuta qualificada, eventualmente da psicoterapia, ele pode prescrever medicações. Um bom profissional, ele vai saber pedir ajuda, ele vai saber encaminhar aquele paciente para um tratamento mais adequado. Quais são as ações do SUS para a saúde mental e como posso buscar ajuda? O Sistema Único de Saúde ele se estrutura de forma hierarquizada, por níveis de complexidade, desde a atenção primária, que são os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, até os níveis mais complexos, como hospitais. A porta de entrada para quem tem alguma queixa em saúde mental é a atenção primária. E a atenção primária deve fazer essa estratificação, ou seja, verificar o nível de sintomas e o nível de complexidade, atender e resolver aquilo que lhe cabe, aquilo que é possível atender numa unidade básica de saúde, com uma equipe generalista, e encaminhar para os níveis mais complexos, os casos mais complicados. O Ministério da Saúde também tem os CAPs, que são de portas abertas, são unidades de portas abertas, e que fazem acolhimentos. Então, uma das portas de entrada também são os CAPs, que nos casos de urgência e emergência, nós temos toda a rede de urgência e emergência, as UPAs, os prontos-socorros, que assim como qualquer queixa emergencial, devem ser atendidas por essas unidades, mesmo que não tenha a figura do especialista. Como detectar o início da depressão? Em geral, as pessoas começam a perceber que elas estão funcionando de um jeito diferente. Muitas vezes ela começa com um quadro de tristeza que não passa, de perda de energia, alterações do sono, alteração do ciclo acordado e sono, cansaço excessivo, alterações cognitivas, ou seja, no pensamento, a pessoa perde a agilidade de pensar, tem a impressão que a memória dela não está funcionando de acordo com o seu padrão anterior. Todos esses sinais podem ser precoces e demandam uma ajuda especializada para fazer o diagnóstico correto o mais precoce possível. Quanto mais a gente abrevia esse prazo de busca da ajuda, melhor o prognóstico, ou seja, melhor o resultado do tratamento. Quem tem ansiedade tem maiores chances de ter depressão? Ansiedade e depressão, elas podem ser vistas como sintomas ou síndromes dentro de um espectro. O que significa isso? Significa que elas andam muito juntas. Dificilmente uma pessoa com um quadro depressivo não tem algum sintoma ansioso. Agora, muitas vezes os quadros começam com uma síndrome ansiosa pura. Esse sofrimento crônico e a ausência de uma ajuda psicológica, de um tratamento, podem desencadear um quadro depressivo. Então qualquer sofrimento crônico, seja mental ou seja físico, pessoa que tem uma dor crônica, podem levar a um quadro depressivo por conta do desgaste acumulado ao longo de meses a anos. Onde é possível verificar os medicamentos que estão disponíveis pelo SUS? É muito fácil verificar a lista de medicamentos incorporados pelo SUS. Existe uma Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, ela é fácil de consultar, ela está disponível na internet. Essa é a relação nacional. Cada estado e município tem uma certa autonomia para incorporar outros itens que não estejam na relação nacional. E há, de fato, diferenças entre os estados e os municípios. Então, a Relação Municipal de Medicamentos, a REMUNE, também é uma boa fonte de informação. Tem unidades básicas de saúde que dispensam, existem farmácias especializadas nas redes nos municípios que fazem essa dispensação. Nosso sistema único é universal.
Então, ele deve atender tanto as pessoas que estão no sistema público como no sistema privado. Pacientes que recebem receitas no consultório privado conseguem ter a dispensação no sistema público. Para o componente chamado componente especializado, que exige um laudo chamado LME, tanto dos consultórios públicos como privados, os pacientes têm acesso a esse componente especializado. Basta que o médico preencha corretamente os formulários. Como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia? Durante a pandemia, a humanidade experimentou algo inédito, uma preocupação e uma restrição nunca antes vista. Todo esse movimento e as suas consequências, com perdas econômicas, perdas de pessoas que se foram por conta do vírus, isso gera um estresse crônico que está disseminado na sociedade. Esse fator é importante no desencadeamento de quadros ansiosos e quadros depressivos. Os cuidados com a saúde mental, eles devem seguir as boas práticas que já são bastante difundidas e divulgadas. Por exemplo, toda a questão de dormir bem, de se alimentar bem, praticar atividades físicas, isso tudo se aplica para manter a boa saúde mental. O sono regular e a atividade física podem ter impacto significativo na saúde mental? A liberação de substâncias como endorfinas durante o exercício físico, a gente sabe que ajudam a regular o humor. O sono também é importante para o repouso, para a fixação da memória, para, digamos, recarregar as baterias do cérebro. E a privação de sono, por sua vez, é bem conhecida como um elemento, por exemplo, de descompensação de quadros. Pensando em termos de qualidade de vida e do atingimento da felicidade, né, do bem-estar, o descanso é muito importante. O descanso, o lazer, coisas que deem prazer, que completem o significado da nossa vida, são extremamente importantes para o ser humano. Então, tanto o repouso no sono, como as atividades que distraem e que trazem esse outro tipo de recompensa, são extremamente importantes para a manutenção da boa saúde mental. Remédios antidepressivos e ansiolíticos podem causar dependência? Nós temos medicações com potencial de abuso. As medicações com potencial de abuso, em termos leigos, aquelas que viciam, que causam dependência, são aquelas que exigem doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Em geral, elas estão associadas a uma recompensa imediata, ou seja, ter um prazer, ter um barato, entre aspas. E essas substâncias, elas estão muito mais no campo dos ansiolíticos, das medicações calmantes ou de tarja preta. A medicação antidepressiva é a medicação de escolha em geral para tratar os quadros depressivos e os quadros ansiosos. Essa medicação, ela não tem esse mecanismo de exigir doses cada vez maiores e nem de dar uma recompensa imediata. Não tem essa dependência física no sentido de você retirar e ter uma síndrome de abstinência, você passar mal por falta da droga, por falta da substância, como uma substância de abuso. Nesses quadros é bom lembrar que são quadros crônicos, muitas vezes recorrentes, ou seja, a pessoa tem crises, tem períodos de acalmia, mas a gente sabe pela história da doença que ela retorna, que ela recorre, né? E o tratamento funciona como uma profilaxia para as crises. Então, neste sentido, pessoas com transtorno depressivo recorrente, elas podem ter uma dependência do remédio para o seu bem-estar, mas não uma dependência no sentido de que se ela voluntariamente resolver retirar o remédio, fizer uma retirada gradual, ela não vai conseguir. Em geral, ela vai conseguir com êxito e aí pode ser que enfrente algum problema de volta dos sintomas.